essa ideia da libertação animal é complicada, porque os animais que foram domesticados, eles precisam do alimento que o homem oferece, eles precisam do abrigo que o homem oferece, eles precisam da proteção que o homem oferece para não serem caçados, eles precisam dos cuidados que o homem oferece com relação a carrapatos, a vermes, a pulgas, a doenças que o animal vem a ter e que o homem ajuda a tratar. Esses animais não sobrevivem na natureza sem o homem. Essa ideia de sair cortando as cercas, liberar os animais para que eles vivam livremente, é muito difícil. Na prática, é muito inviável. Mesmo que os animais sobrevivessem sem o homem, os animais herbívoros, por exemplo, eles sairiam causando um grande desequilíbrio ecológico, porque eles sairiam devastando as áreas de vegetação nativa. Só você ver quando se solta gado nas áreas de APPs, nas reservas legais, eles acabam com a vegetação, acabam com o subbosque, com as plantas mais rasas. Então, aí aconteceria um grande desequilíbrio ecológico, os animais nativos seriam prejudicados, muitos morreriam. Então, é muito difícil disso acontecer. Além disso, as pessoas que criam esses animais, elas precisam ter um benefício. Se elas não tiverem um benefício ao criar esses animais, um incentivo, elas vão deixar de criar esses animais. Porque são pessoas, principalmente os animais de grande porte, as pessoas que criam são pessoas que têm neles o seu ganha-pão. Então é a pessoa que vende leite, é a pessoa que cria esses animais para ter o dinheiro para o sustento da sua família, para pagar as contas. E se eles não puderem usufruir disso, eles vão deixar de criar esses animais. Ninguém mais vai querer criá-los, protegê-los, abrigá-los, alimentá-los, cuidar deles, com relação a veterinário, com relação a tirar carrapatos, tirar berne, tirar todo tipo de coisa. Então, a pessoa então vai investir o seu tempo, o seu dinheiro em outra coisa, porque ela precisa alimentar a sua família, ela precisa pagar suas contas. Então ela vai abandonar essa atividade e vai partir para uma que ela consiga ter o lucro dela. Então a gente vai entrando em um cenário que a gente vê que provavelmente a solução mais prática, a solução mais realista para esse problema, seja intensificar uma relação de benefício mútuo entre o homem e o animal. Eu também não gosto da ideia de se alimentar de carne, de matar os animais para comer. Só que os animais podem oferecer muito mais coisa além de carne. É isso que as pessoas precisam entender. Os animais podem oferecer, enquanto vivos, oferecem leite, oferecem ovos, oferecem lã. Os animais oferecem trabalho, porque o problema do trabalho animal é com relação ao trabalho que leva o animal à exaustão, que leva o animal ao sofrimento, ao desgaste excessivo. Mas a permacultura está aí e ensina muito sobre trabalho animal no campo. E os animais podem sim ser respeitados ao mesmo tempo que eles oferecem o trabalho. E um trabalho que envolve, na agricultura, envolve animais, a utilização de animais, é muito mais sustentável, muito mais ecológica do que a agricultura industrial, a agricultura que utiliza tratores, maquinário, porque as máquinas elas são muito mais pesadas, elas compactam muito mais o solo do que os animais, porque os animais são mais leves que as máquinas. Então, os animais, eles dão esterco, né, para adubar os plantios. Os animais oferecem o trabalho. Cavalo, boi pode ser utilizado para fazer arado. As galinhas podem ser utilizadas em um trator de galinhas para limpar uma área, para preparar uma área para plantio de horta, de hortaliças. Elas fazem a limpeza da área, ainda o ciscar delas vai revolvendo a terra, vai preparando a terra para o plantio. Além disso, ela vai defecando no local, então ela já vai adubando essa área. Então,
a utilização de tratores de galinhas. É um galinheiro móvel, que você coloca algumas galinhas, e você vai mudando esse trator de galinhas, vai mudando ele de local. E aí as galinhas vão fazendo o trabalho conforme você precisa no seu espaço. E várias outras funções que os animais podem oferecer para o homem. Talvez a ideia que a gente precisa ter não é separar totalmente homem de animal. Porque, como eu já disse, isso muito provavelmente não vai dar certo. O que a gente precisa é fazer com que o homem perceba o animal como um parceiro. Primeiro, como uma forma de criação de Deus, que são os animais. Segundo, como seres que precisam de respeito. E quanto melhor esses animais são cuidados, quanto maior o bem-estar desses animais, melhor é aquilo que sai deles. Tanto o trabalho, quanto os ovos, quanto o leite, quanto a lã. Quanto melhor a saúde e o bem-estar desses animais, melhor aquilo que eles nos oferecem. Então, há incentivo para a pessoa cuidar bem dos seus animais. Eu sei que em muitos documentários veganos passa-se a ideia de que é impossível você consumir ovos, consumir leite, sem que exista sofrimento animal, sem que exista morte animal, escravidão animal e tudo isso. Só que essa informação é referente à indústria, a indústria do leite, a indústria do ovo, que realmente tem processos muito cruéis, que vê os animais como máquinas, que você põe ração de um lado, sai o ovo do outro, põe ração de um lado, sai o leite do outro. Realmente são processos muito cruéis, mas essa não é a realidade de produtores locais, de pequenos produtores, que criam, por exemplo, as galinhas ciscando, livres, tomando sol, com a companhia de outros animais, com espaço para se locomover. O gado que é criado no pasto, pastando o dia inteiro, tomando sol, se movimentando, fazendo seu exercício, tendo espaço, tendo companhia de outros animais e até do homem, que muitas vezes é benéfica para ambos. Então, dá para ter uma relação de benefício mútuo, homem e animal. Isso é possível dentro da pequena produção, principalmente então se você mesmo criar os seus animais, você ter o seu sítio, você criar os seus animais para consumo próprio dos produtos que eles oferecem. Aí com certeza você mesmo vai decidir se existe ética animal ou não nesse processo, porque os animais são seus. A ideia que esses documentários passam é sobre a produção em larga escala, que é realmente muito complicada, tanto na agricultura quanto na pecuária. Veja que na agricultura, a produção em larga escala leva o homem a fazer plantios enormes da mesma cultura, a famosa monocultura. Hectares e hectares de soja, hectares e hectares de milho. Claro que isso, dentro da ecologia, isso vai ser prejudicial, porque a natureza se enriquece, se fortalece com a diversidade. Precisa ter diversidade de espécies para que exista um equilíbrio ecológico. E como essas monoculturas não têm esse equilíbrio ecológico, elas vão precisar de muitos agrotóxicos para combater as pragas que chegam, de muito insumo, de muito adubo químico. Então a qualidade do alimento que sai é cada vez pior. Quanto maior a escala, pior é a qualidade desse alimento. Na pecuária é a mesma coisa. Quanto mais se precisa produzir, quanto mais você quer aumentar as vendas, né, a escala da sua produção, mais tende a ser, mais tende a envolver sofrimento do animal, mais tende a envolver um alimento de péssima qualidade, porque o animal, em condições desfavoráveis para a saúde dele, obviamente que ele vai gerar um alimento que é prejudicial. Um ovo que sai de uma galinha que ciscou livremente a vida inteira, que toma sol, que tem bem-estar, que tem a companhia de outros animais, que vive feliz, esse ovo é completamente diferente de um ovo
que vem de um animal que sofreu, que estava sofrendo quando pôs esse ovo. Tanto na questão hormonal, quanto na questão de nutrientes, quanto na questão de pH desse ovo. Quanto melhor a condição do animal, quanto mais bem-estar está inserido no processo da criação desse animal, melhor é aquilo que sai dele. E talvez nós, que gostamos de animais, veganos, vegetarianos, nesse momento a gente precisa se unir. Essa história de separação, de vegano brigando com vegetariano, porque o vegetariano toma leite, come ovo, e vice-versa, um apontando o dedo para a cara do outro, isso não vai levar a lugar nenhum. Quanto mais agressivo a gente é na nossa abordagem, até com as pessoas que comem carne, mais a gente afasta as pessoas, mais a gente cria uma resistência na mente das pessoas, e as pessoas perdem o interesse, elas começam a fazer 1001 manobras mentais para justificar a posição delas. E elas não se abrem para uma nova possibilidade. Elas não se abrem para o novo exemplo que está sendo mostrado para elas. Se a gente mantém uma cordialidade, se a gente mantém um respeito, é muito mais provável que um dia essa pessoa venha para o nosso lado. E talvez aqui a ideia que eu coloco é de que a gente possivelmente tenha um cenário melhor para os animais dentro de um convívio saudável com o ser humano, dentro de um convívio de relação de benefício mútuo entre homem e animal. O homem tendo seus benefícios, sem necessariamente envolver a morte do animal, e o animal também tendo seus benefícios. Porque se a gente simplesmente jogar esses animais na natureza, as galinhas vão ser caçadas, os bois, os que vivem perto de áreas de mata também vão ser caçados, provavelmente vão sofrer muito com carrapatos, com vermes, com todos esses problemas. Eles não conseguirão sobreviver sem o homem. Eles precisam do homem. Da mesma maneira que o homem precisa desses animais. Esses animais podem oferecer muita coisa para o homem. Esses animais podem oferecer muita coisa para o homem, mesmo existindo respeito, mesmo existindo qualidade de vida para o animal, mesmo existindo bem-estar para ele, e mesmo, talvez, os animais vivendo até morrer de velhice, seguindo o seu ciclo natural de vida, sem que o ser humano chegue e interrompa drasticamente esse ciclo para se alimentar da carne.